Bom, agora nós temos a mesa do controle e participação social na atenção primária à saúde. O controle social, né, e a participação comunitária são coisas que foram conquistas da gente, né? Eu sou um pouco antigo e me lembro que em 86 a gente lutou pela 8ª Conferência Nacional de Saúde e foi a primeira conferência nacional que teve participação da população nas decisões sobre a saúde do país, né? E aí a gente veio o SUS e com todos os canais de participação popular já estabelecidos, mas a gente vê que a gente tem grandes nós e grandes experiências para serem relatadas. A gente trouxe aqui hoje a experiência do Davi Salvador de Lima Filho e da Cláudia da Mota, né? E eu queria então começar com a experiência da Cláudia, né? Que está com a apresentação, a experiência dela aqui. Cadê a Cláudia? Tá aqui. Tem uma luz aqui que eu não estou acostumado com os holofotes, né? Então, ela vai falar da experiência dela. Ela tem experiência aqui no Conselho Distrital Municipal de Petrópolis, né? Bom dia a todos e todas. Primeiro eu queria agradecer à organização do evento pelo convite, em nome da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Rio de Janeiro, em nome da nossa presidente, Sônia Alves. O convite foi feito para a Associação Brasileira por estarmos com vaga, né, com assento no Conselho Municipal de Saúde de Petrópolis. Então hoje me foi pedido para falar aqui sobre o Conselho Municipal de Saúde de Petrópolis. Vou dar um pouquinho, né, de ênfase nesses. Então, eu sou Cláudia, sou enfermeira, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, na Estratégia de Saúde da Família de Jardim Salvador, e também sou docente aqui da Faculdade Arthur Sainz Neto, no curso de graduação em enfermeira. Bom, o controle e participação social. A participação social, né, nós sabemos que ela foi na formulação das políticas públicas e o controle da sociedade organizada sobre a ação estatal, associada à descentralização. Elas foram explicitadas a partir da Constituição de 88 e tratadas como requisitos organizacionais em várias áreas setoriais. A área da saúde ela foi pioneira nesse aspecto, né, a partir de 1990 com a Lei 8.142. Então, a criação dos conselhos de saúde e das conferências de saúde como fóruns de participação na gestão do Sistema Único de Saúde em todas as esferas do governo. A experiência de implementação desses fóruns, eles têm mérito de quê? Estimular a presença de segmentos organizados da população no acompanhamento de gestores públicos do SUS em todos os níveis do governo, tendo como resultados importantes, dentre outros, a maior visibilidade da política e da alocação dos recursos públicos e também contribuindo para a redução das práticas clientelistas e para a maior adequação das ações às necessidades da população. Então, assim, nós vemos a importância, né, do controle da entrada, do controle com o SUS como requisito, do controle social na esfera, né, do serviço público de saúde. E o aperfeiçoamento desses mecanismos é sempre um permanente desafio. O tempo todo nós falamos da consolidação do SUS, das dificuldades, dos desafios para esse controle, e esse desafio é permanente. Bom, eu trouxe um pouquinho do regimento interno, agora entrando só para uma introdução, que eu falei um pouquinho, né, do que é o controle social, entrando um pouquinho no Conselho Municipal de Saúde de Petrópolis. Eu trouxe só 2 artigos para a gente poder, né, o Conselho Municipal de Saúde, né, no artigo 1º.
órgão colegiado composto por representantes do governo e prestadores de serviço, 25% aqui em Petrópolis, assim, quer dizer, a paridade é a nível nacional, mas nós temos aqui em Petrópolis essa representação, 25% dos profissionais de saúde e 50% dos usuários, de instância colegiada, consultiva e deliberativa, e de natureza permanente. Ele foi criado pela Lei número 4.813, de 2 de abril de 1991. Então, o nosso conselho, né, ele existe desde 1991, com alterações posteriores que foram consolidadas através desses decretos, né, em 2001, 2 decretos, e pelas leis de 91, 94, 97, 98, 2001 e 2005. E agora nós estamos numa comissão para poder também rever o regimento interno. Nós já formamos uma comissão nesse ano de 2012 para pensar na revisão do regimento interno para 2013. No artigo 2º, o Conselho Municipal de Saúde de Petrópolis tem por finalidade atuar na formulação e controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude, no âmbito dos setores público e privado, cujas decisões serão homologadas pela Secretaria de Saúde. Então, só para reforçar a questão, né, do caráter deliberativo do Conselho Municipal de Saúde, tendo a necessidade da homologação pela Secretaria de Saúde das deliberações do Conselho. A Conferência Municipal de Saúde de Petrópolis, a última, foi a 10ª conferência, foi em 2011. Aí a gente, para entrar agora no tema mesmo específico da atenção primária, porque o controle, né, ele é feito de toda a rede. Na atenção primária, nós tivemos a última conferência, quer dizer, para toda a rede, mas enfatizando a última conferência de 2011. As reuniões do Conselho Municipal, que são ordinárias mensais e algumas extraordinárias. As comissões específicas do Consaúde, que temos a Comissão de Saúde, que é a mais atuante, podemos dizer assim, onde são feitas fiscalizações em toda a atenção, toda a rede e na atenção básica. E também temos a Comissão de Ética e uma comissão específica que tem em Petrópolis, que é a de DST-AIDS. As equipes da Estratégia de Saúde da Família atuam com conselhos locais de saúde instituídos, algumas, não todas, ou reuniões comunitárias com controle social. E a gente agora teve com a política, né, de melhoria do acesso à qualidade um estímulo a esse controle social. Então, acho que não tinham optando por fazer naqueles desafios do PEMAC. E também com análise e acompanhamento do Plano Municipal de Saúde, né? O Conselho trabalha a partir da aprovação, da apreciação, da discussão primeiro do Plano Municipal de Saúde, que foi 2010, e depois com as metas que a gente espera alcançar. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Plano Municipal de Saúde de Petrópolis, no tocante à atenção básica, lembrando que é 2010 e a gente teve algumas metas alcançadas e outras ainda a alcançar. Então, assim, em 2010 nós tínhamos, né, 35 unidades básicas de saúde com a estratégia de saúde da família e 9 unidades básicas sem. E aí a apresentação da seguinte forma: 41 equipes de saúde da família, 19 equipes da estratégia, isso conforme o Plano Municipal de Saúde. 19 com a saúde bucal na modalidade 1, 5 equipes da estratégia conveniadas com a Faculdade de Medicina de Petrópolis, 10 equipes sem profissional médico naquele período. A gente já teve contratações depois disso, conforme o controle social aqui nos é informado no Conselho. 4 equipes com profissional médico com contrato por tempo determinado. 4 equipes do PAS, né, sem a estratégia de saúde da família. 227 agentes comunitários, já houve também novo concurso público com alteração, e 2 serviços de pronto atendimento 24 horas na posse, e Pedro do Rio também sob a responsabilidade da direção da atenção básica. Aí eu estou me referindo ao Plano Municipal, a doutora Margarida está aqui, depois também eu até, né, referenciando a senhora, para poder explicar se alguém tiver alguma dúvida no que foi modificado, né, mas a gente trabalha com essa base e com as planilhas de alteração a partir daí. É o que a gente avalia a partir do Conselho. Então, aqui um exemplo de toda a rede, só para a gente ter uma ideia do mapa de Petrópolis, da distribuição. Nós temos áreas, né, urbanas e também áreas rurais. Então, dá para ter uma noção, mais ou menos, do município, para quem não é daqui. Bom, no perfil da atenção básica, segundo o Plano Municipal de Saúde, atualmente, né, 2010, quando foi feito, vai até 2013, que é o próximo ano,
tínhamos, né, 37% da população com cobertura da estratégia de saúde da família e 9 unidades básicas sem estratégia de saúde da família, que complementam a assistência da atenção básica. Dessas, se não me engano, tivemos mais 2, né, que foram incluídas na atenção, então não temos mais 9, vamos ter agora 7. Não é? Além do município não dispor de cobertura significativa da estratégia, ele não possui uma atenção básica regionalizada para garantir o acesso dos usuários. A estas dificuldades somam-se equipes incompletas, profissionais desmotivados, abastecimento irregular de insumos, infraestrutura inadequada, carência de protocolos clínicos e de enfermagem e ainda fragilidade do sistema de referência e contra-referência e ausência de definição do fluxo de entrada e saída do sistema. Então, esse cenário foi 2010 e a gente está trabalhando na modificação, né, junto do controle social, trabalhando nessas modificações. A gente teve ganhos em algumas áreas, em relação a, acredito que na educação permanente, também no programa, né, na política de melhoria da qualidade, do acesso à qualidade, que também veio a melhorar a qualidade, a sistematização da nossa assistência, a aprovação do protocolo de enfermagem nós tivemos, e o sistema de referência e contra-referência ainda está bem truncado, né, mas existe uma possibilidade de melhora, e isso que a gente discute o tempo todo lá no Conselho, que a gente está nessa luta. Essas dificuldades elas acarretam sobrecarga nos outros níveis de atenção do sistema e transtornam aos usuários, fazendo com que eles utilizem outros níveis para o atendimento das necessidades de saúde. Então, é o que a gente estava discutindo aqui o tempo todo, em todas as mesas, essas dificuldades e a tentativa de melhora. O SUS municipal necessita urgentemente de hierarquização e regionalização de seus serviços para que os usuários possam caminhar satisfatoriamente dentro do sistema. Então, essa é a nossa avaliação do plano 2010, é isso que, né, o documento que nós aprovamos, discutimos e recebemos em 2010, que a gente está trabalhando com as metas nesse período. Bom, agora, falando assim, em relação ao controle de participação social, nós sabemos das dificuldades, né, em relação ao controle, então eu queria trazer um pouquinho isso para cá, para dividir, não é novidade, todos sabem, as necessidades de ampliar a representatividade e legitimidade da participação, de minimizar posturas corporativistas e criar condições para análise e avaliação da adequação de propostas políticas. Então, o que a gente precisa, né, estão associados o quê? A capacidade da sociedade civil de construir organizações combativas em torno dos seus interesses. Então, a gente sabe da desarticulação das questões, nós estamos no ano eleitoral, né, então há uma desarticulação maior, isso dificulta muito nós, enquanto categoria profissional na representação, né, do Conselho, a gente sabe que tem todo um jogo político disso, e isso dificulta muito o trabalho das pessoas que, como já foi falado aqui, né, a carreira SUS, os técnicos que vão estar ali, vão continuar ali, independem da questão política, de quem vai estar no poder naquele momento, e isso dificulta bastante. E também a organização da sociedade civil. Isso exige esforços para promover os meios de superação da cultura política de subalternidade predominante na nossa sociedade, através de um processo contínuo de informação e formação sociopolítica. Então é isso que a gente vê no Conselho, isso que a gente vê na literatura, né? A gente precisa ter formação, tem informação. A sociedade civil organizada precisa ter informação e formação para Conselho. Foi falado na primeira mesa de abertura, a faculdade tem uma proposta de capacitação dos conselheiros de saúde e a gente acredita que isso vai ser um grande avanço. Que leve o quê? Em conta a realidade local e sua articulação com determinantes macroeconômicos e políticos, com vistas o quê? Na necessidade de transformações sociais. Então, assim, a partir da necessidade de reflexões acerca da realidade da política de saúde brasileira e do controle social, num contexto econômico, político e social mais amplo, a gente traz os seguintes questionamentos, também de acordo com a literatura, né? Quais são os caminhos da política contemporânea brasileira que a gente precisa discutir no Conselho, que a gente precisa pensar, está contextualizado, quais são os determinantes, o que é o controle social, isso em todas as esferas, não só no segmento da sociedade civil, mas também dos trabalhadores. Nós vemos trabalhadores desmotivados, que não participam. Nós também vemos dentro do Conselho
muitas vezes trazemos alguma questão e são questões imediatistas, são questões que não são resolvidas a fundo na política de saúde, e aí a gente vê só reclamações, queixas, e aí depois o usuário traz a reclamação, traz a queixa, o governo vem, mostra o serviço, que aquele serviço é maravilhoso, e a gente sabe que não é, porque todos os serviços vão ter problemas, e a gente não vê como, assim, a fundo vai melhorar. Nós não temos uma política ainda organizada, nós não temos informação, informação política para poder combater isso e tentar mudar a base. Então, o que a gente vê nessas discussões, e isso desmotiva, a gente até entende porque os profissionais, as outras pessoas, que querem participar, elas se desmotivam, porque chegam lá, tem uma discussão. Na última reunião da terça-feira, os alunos do Versus, nós tivemos um problema de uma denúncia no hospital que também é de longa permanência, é só para dar um exemplo. Os alunos do Versus, 30 alunos, estava cheio o auditório da reunião do conselho, e aí foi feita uma denúncia dessa instituição, na reunião anterior, do mês de junho. Então, julho, a instituição veio se explicar. Aí a instituição colocou lá uma apresentação maravilhosa e dizendo assim, o dinheiro não dá, R$70 para ILP não dá, para a gente poder manter um cuidado, e a gente fez assim, décimo cuidado. E aí o que foi falado? Não dá, e aí eles se explicaram, e o que vai ser feito para melhorar? No final, assim, não teve nenhuma proposta, nenhum encaminhamento, nem por parte do governo, nem por parte da sociedade. A gente falou sobre a questão das dificuldades no processo de trabalho numa instituição que tem déficit, e aí a gente fica sem nenhuma perspectiva. Isso que é a realidade, e não só nesse assunto, mas em outros assuntos a gente vê. E aí, no ano político, vai ser mais difícil. A gente vai ver que vai ser mais difícil, que talvez muitas coisas não possam ser transformadas. Então, até que ponto os conselheiros de saúde têm se constituído como um instrumento de controle social ou têm sido controlados pelo Poder Executivo? Isso é para reflexão, para a gente pensar. Quais os fatores facilitadores e limitadores para o exercício do controle social na atual conjuntura? Nós temos, sim, fatores que facilitam e fatores que dificultam, assim como todos os outros conselhos de saúde. Como os conselhos podem controlar os recursos da saúde? Aí nós vemos assim, uma dificuldade, nós temos as avaliações, nós fazemos toda a avaliação de planilha, comissão de finanças, mas como é difícil avaliar planilhas financeiras para a sociedade civil e para técnicos de saúde que não têm a formação específica para ver números, para avaliar planilhas. Então nós sentimos essa dificuldade também. Como devem se dar as articulações, o acesso à informação e capacitação dos conselheiros. Então, assim, esse é um ponto crucial. Precisamos nos capacitar enquanto conselheiros, todo o conselho, tendo acesso à informação e talvez respondendo um pouco dessas questões que foram levantadas aqui. As referências que foram utilizadas. E obrigada. Obrigado. Mas não desce não, peraí. Vamos propor aqui. Eu queria que... Eu conversei com o Davi ali embaixo. Ele, como vai fazer uma apresentação mais coloquial, nós chegamos à conclusão que seria melhor a gente já compor a mesa e seria mais confortável para todos a gente já ficar na mesa. Então, Cláudio, vamos lá para a mesa. Eu chamo aqui o Davi para a mesa, Davi Salvador de Lima Filho. Ainda nem comecei, já dei o certificado. Caramba, que beleza. Eu não ganhei, só estava arrumadinho aqui, eu que fui avinhudo.
Então, nós temos algum tempo, eu vou ceder a palavra ao Davi, eu espero que ele fique uns 30 minutos, 40 minutos, depois a gente abre para debate. Esse tema do controle social, da participação social, é muito envolvente, né? A gente tem, como na apresentação da Cláudia, a gente viu como a experiência de Petrópolis está consistente, mas você vê que esse é um tema que tem vários olhares, né? E a gente vai ter um debate bastante rico depois. Bom, agora sem mais enrolação, vou começar, né? Bom dia para todo mundo. Quero cumprimentar aqui o Sérgio, né? Nosso moderador aqui. Cumprimentar a Cláudia Mota e a vocês todos, naturalmente. Eu não trouxe a apresentação porque, primeiro, eu não tinha muita certeza do público-alvo que eu ia encontrar aqui. E que eu queria estabelecer mais um diálogo, né, mais uma conversa, um bate-papo, do que uma coisa propriamente científica, uma aula, qualquer coisa assim. Essa não é a minha intenção. Dando continuidade, né, à introdução do Sérgio e o que Cláudio colocou, acho que a maioria aqui, né, pelo que eu observo, deve saber que o controle social é uma conquista desse povo. Talvez não dos mais novos, mas certamente dos mais antigos, como o Sérgio, como eu e outros, né, que lutaram muito nesse país para conseguir obter avanços significativos para a nossa população. Entre esses avanços, a questão do SUS, que é uma conquista sem dúvida maravilhosa, não só para esse país, mas para o mundo, porque o SUS hoje já serve de exemplo para muitos outros países, como os senhores sabem. E a Constituição de 88, ela trouxe não só o SUS, mas ela trouxe também a questão de que este SUS, ele deveria ser acompanhado de perto, deveria ser controlado, o nome é esse, pela sociedade, ser controlado pela comunidade. As aspirações do SUS é que ele tenha, assim que nasceu, que tivesse uma organização local desse controle. A intenção é que cada comunidade, perto ali do seu posto de saúde, perto hoje da sua clínica de família, né, perto do seu hospital, pudesse estar de perto acompanhando, de perto fiscalizando, elaborando políticas que viessem engrandecer aquele serviço, etc. Essa sempre foi a intenção. Tanto é que na Constituição Federal, de vez em quando eu vou citar alguma lei, algum artigo, minha formação na área do direito e não adianta, a gente sempre acaba puxando um pouquinho. Mas lá no artigo 198, inciso 3 da Constituição, vem isso claramente. O SUS tem que ter a participação da comunidade. Da comunidade. E aí, logo em seguida, veio a Lei Orgânica, a 8.080, que determinou uma série de coisas com relação ao SUS, mas o nosso, hoje, senador Fernando Collor de Mello, até então, está o Sérgio aqui já rindo, até então, presidente dessa nação, resolveu vetar tudo que se referisse a controle social. Tudo que se referisse ao povo, né? Então, sabe, você pode pegar o 8.080, tem um monte vetado. Foi obra do nosso, então, presidente da República, Fernando Collor de Mello. E aí, graças à articulação de alguns bons políticos nossos, né, coisa de 2, 3 meses depois, ainda no mesmo ano, em 90, conseguimos implantar a 8.142, que
falando tecnicamente, né, olhando o lado jurídico de forma técnica, é uma aberração jurídica. Mas foi uma emenda, foi possível e ninguém nunca contestou isso, a verdade é essa, mas é uma aberração jurídica. Bom, a 8.142, então, tratou de refazer a porcaria que o Collor tinha feito e regulou a questão do controle social todinha ali na 8.142. E lá diz que cada ente federado, né, nós vivemos uma federação, e há hierarquia, mas há respeito a cada ente, não tem essa de que o governo federal, né, sobrepõe aos governos estaduais e municipais, não existe isso. Cada ente tem o seu grau de possibilidade de atuação, né? Há alguns limites, que são aqueles limites nacionais, mas tem grande poder de atuação política, inclusive na área de legislação. E a 8.142 deixou isso bem claro. Cada ente da federação vai elaborar a sua legislação, né, própria para estabelecimento, para normatização do seu controle social. Lógico, respeitando aquela lei maior, que é a 8.142, os limites dela. E na cidade do Rio de Janeiro, assim como Petrópolis, que eu fiquei sabendo agora, também logo em 91 instituiu o seu Conselho Municipal de Saúde. Também foi em 91, igual Petrópolis. Em 93, instituiu os controles distritais de saúde. E aí, naquela época, também, com alguma aberração jurídica, criou-se alguns problemas para o controle social do município do Rio de Janeiro, porque não deixava de forma clara a hierarquia que deveria existir no Conselho Municipal e Conselhos Distritais. Mas isso, mais tarde, foi resolvido, muito mais tarde, agora em 2009, com a Lei 5.104 de 2009, novembro de 2009, e resolveu tudo isso. Resolveu questões como essa coisa de que os conselhos distritais no Rio de Janeiro funcionam como braços, né, longamanos do Conselho Municipal de Saúde, ou seja, tem que discutir, tem assento no Conselho Municipal de Saúde, tem que discutir as políticas municipais e tem que aplicá-las no seu local, lá na sua área distrita. Tá? Então, isso começou a organizar de forma mais tranquila essa questão de que o Conselho Distrital puxava uma determinada política diferente do Conselho Municipal, então era uma briga tremenda e isso vem se resolvendo desde então. É lógico que isso não surge da noite para o dia, né? Essa coisa de você construir uma legislação nova, né, que venha resolver esse tipo de coisa, vem, né, anos anteriores, 6, 7 anos anteriores, você começa a discutir, as pessoas começam a se tocar e que da forma como está, não está bom, e vão, a partir daí, resolvendo as situações. Mas em 2009 isso foi resolvido, está sendo resolvido, né, agora colocado na prática legislativa, na prática legal, e a gente está conseguindo caminhar, como por exemplo, problemas também referente à representatividade. Nós tínhamos muito problema com relação à representatividade, porque algumas pessoas acham que se autorrepresentam no controle social, se representam a sua vontade no Conselho de Saúde. E não é assim, não pode ser assim, não tem cabimento, isso não cai na cabeça de ninguém que eu vou ao Conselho Municipal de Saúde lá defender a política do Davi, né? Eu não tenho uma entidade por trás de mim que eu deva tá representando. Mas isso, tinha muita gente que pensava assim, e essa legislação nova acabou por resolver isso. Hoje está claro na legislação que o assento nos conselhos no Rio de Janeiro pertencem às entidades. Às entidades. E as entidades substituem seus representantes no momento que bem entender. Então hoje isso lá é possível.
Outros problemas que nós estamos enfrentando hoje, até parece que eu estou meio desanimado, não estou não. Que a gente tem que ter consciência dos problemas existentes, que é para que a gente possa realmente enfrentá-los. Né? Outro problema que a gente está enfrentando é a questão do voluntariado. Está muito difícil a gente conseguir alguém que dedique muito tempo, não é pouco tempo não, muito tempo da sua vida, né, de forma inteiramente gratuita, para estar executando as tarefas que o controle social exige. Né? Discutir a política, se reunir para discutir a política, se reunir para definir as questões, as atitudes que vai tomar durante né, para planejar o que vai fazer, como vai fiscalizar, que atitude vai tomar diante de um problema trazido. A Cláudia mostrou aqui, falou ainda há pouco de reunião que teve no Conselho, e de que o usuário trouxe um problema e que o problema foi mais ou menos maquiado e tal, que ninguém, no fim das contas, ninguém resolveu nada. E esse tipo de problema acontece a toda hora. Imagina, a cidade de Petrópolis, em comparação, número de habitantes com a cidade do Rio de Janeiro, a gente pode chamar a cidade de Petrópolis de uma cidade relativamente pequena. O Rio de Janeiro está perto de 7 milhões de habitantes. A estratégia de saúde da família no Rio de Janeiro cresce assim, de vento em popa. Né? É uma coisa assim absurda. Você passa numa rua, de repente agora tem uma clínica da família que não tinha ontem. É um negócio realmente assim espantoso. E com isso surgem novas necessidades. Surge a necessidade de ter mais gente, surge a necessidade de ter conselheiro naquele local discutindo com aqueles profissionais, com aqueles trabalhadores daquela determinada clínica, tudo o que acontece ali no entorno, né? Porque são os conselheiros daquele local que sabem das reais necessidades daquela área. São eles, e eles têm que ter consciência disso também, porque o conselheiro não pode ter só achar que é o chefe do determinado posto, da determinada clínica, né, que chega lá da carteirada, bota quem ele quiser para ser consultado, né, na frente. Né, isso já foi muito comum, ainda é comum. Tá? E está ali para se servir do serviço. Não, o conselheiro, ele é mais um servidor. Ele é mais um servidor, junto com os profissionais daquela determinada clínica, os profissionais da estratégia. Eu estou utilizando aqui a estratégia, porque eu acho que hoje é o que melhor nos faz voltar ao que principiou tudo isso lá na Constituição. Quando o legislador pensou em trazer a comunidade, quando pensou em organizar localmente a questão do controle social, as clínicas de saúde da família estão nos dando oportunidade de praticar isso. Porque a gente realmente tem, em cada território, tem uma clínica. Então, naquele território, a gente tem que ter o conselho também organizado. Né? Tem que ter a compreensão daqueles profissionais de que ali existem parceiros, né, possíveis parceiros, para discutir com ele a melhor forma dele exercitar o trabalho para aquela comunidade. Né? E da parte do conselheiro também tem que exigir de que ele tem que fiscalizar, sim, tem que fiscalizar, mas que ele também tem que ser um parceiro, no sentido de que não é a gente fiscalizar para apontar defeito, né? É fiscalizar para apontar saídas. Eu acho que o X da questão é essa. A Cláudia colocou aqui os interesses corporativos, né? Eu trouxe os interesses pessoais, e é tudo isso que a gente tem, que a gente vê no dia a dia, que a gente precisa acabar. Para a estratégia de saúde da família realmente dar certo, a gente tem que ter essa cooperação, tem que ter essa compreensão dos dois lados, Agora, como é que a gente faz isso? A gente está aprendendo com um ônibus
rodando. A gente está trocando, furou o pneu e a gente está trocando o pneu com o ônibus rodando. Para a gente isso é muito difícil, né? É preciso muita reflexão, é preciso cometer muito erro, mas a gente pode pegar esse pessoal que está surgindo agora, né, das faculdades, os profissionais que nós estamos formando, né, nós podíamos ter cadeiras dentro das faculdades e esse tipo de matéria. Né? O profissional de saúde tem que sair da faculdade já formado, né, formado para trabalhar para o SUS, inclusive com essa matéria, com uma cadeira que falasse, né, de como ele vai lidar depois, né, na prática, com o controle social. Porque ele vai encontrar um controle social lá, de talvez a pior espécie de controle social. E ele tem que estar preparado para isso, porque ele também tem que ser um ente transformador. Ele tem essa responsabilidade também. Então, gente, a gente vê aqui um assunto como esse, que para mim, aliás, eu nem me apresentei de início, eu costumo dar alguns furos com relação a essa formalidade, né, essa coisa toda, mas Sérgio já conversou com ele também. Mas é como eu falei, como eu vim aqui para bater um papo, eu procuro ser o menos formal possível. Eu hoje estou, e estou falando não estou falando politicamente correto, estou. E vou explicar por quê. Eu sou porque eu acho que se eu não me considerar que sou, eu não consigo fazer. Ou eu encarno esse espírito ou eu vou embora. Porque não é fácil. Então eu sou hoje secretário executivo do Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Tem sob a minha responsabilidade não só o Conselho Municipal, como 10 conselhos distritais de saúde que nós temos lá na cidade do Rio de Janeiro. 10 conselhos distritais. Onde, bem pouco tempo atrás, cada um puxava a sardinha, né? A brasa para a sua sardinha, como se costuma dizer. Então, você tem que realmente ser, você tem que querer ser. E eu acho que o nosso profissional de saúde tem que encarnar isso também. É mais difícil você cobrar isso de profissionais que já estão na estrada há muitos anos, de profissionais que já adquiriram certas... eu não queria nem falar vícios, viu, Sérgio? Mas o Sérgio falou, já foi você que falou, estou te entregando. Mas certas formas, né, de trabalho, certos modos de trabalhar, certos modos de encarar. Tem muito doutor que ainda se acha superior a muita gente, né? Mas, no meu modo de ver, o doutor superior era aquele que trocava o serviço dele por galinha, por porco, por milho. Esse, para mim, é um grande ser superior. Doutor, para mim, é aquele que cai dentro de uma clínica de saúde da família, no horário